um poema do Castro Alves chamado Marchemos. Pode falar. Esse poema do Castro Alves foi publicado em 1932 no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro publicado pelo Chico Xavier, com vários poemas de diversos poetas, né? E foi uma revolução no Brasil naquela época, né? Porque o Chico Xavier morava lá no interior de Minas, lá em Pedro Leopoldo, tinha mal o quarto ano de grupo, né? Daquela década de 1910. Então todos ficaram espantados, né? Que uma pessoa iletrada tivesse escrito aqueles poemas. Então houve assim muita celeuma, né? Muita gente dizendo que era ele que escrevia, outros dizendo que eram os espíritos, né? E por fim, o Humberto de Campos, ele disse o seguinte: se é o Chico que escreveu, ele merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ou se não foi ele, são os espíritos, né? Então, acabou-se a celeuma, né? Mas um desses poemas que ele recebeu lá é de autoria de Castro Alves e tem por título Marchemos. E diz o seguinte: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a verdade, e cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma voz excelsa ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Castro Alves. Muito bem. Então assim, nós iniciamos a atividade desta tarde, pedindo a presença de nossos mensageiros espirituais, que Jesus possa nos enviar os espíritos de luz para nos auxiliar na palestra desta noite, para auxiliar o nosso entendimento. Que a gente possa colocar esses ensinamentos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, auxiliando nossos semelhantes na medida de nossas possibilidades. Mestre amado Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos dás
de nos reunir em seu nome e de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Obrigado, Senhor. Em seu nome iniciamos a atividade desta noite. Que assim seja. Então hoje a palestra está a cargo do Carlos Magno, né? Grande prazer, uma grande satisfação poder estar aqui novamente, não para fazer uma palestra. Quem sou eu para conseguir ensinar alguma coisa sobre Jesus? Nós vamos fazer um estudo. E a minha intenção, pensando inclusive na minha incompetência e na minha limitação, é suscitar perguntas. Suscitar perguntas a cada um de nós sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, que às vezes ficam martelando na nossa cabeça e que a gente às vezes tenta até afastar elas, porque a gente não tem uma resposta. E realmente tem respostas que são muito difíceis, que cada um tem que ter a sua resposta. Por quê? Porque as informações são desencontradas muitas vezes. Grandes escritores e grandes espíritos conhecidos no mundo espírita trazem informações diferentes. Historiadores trazem informações diferentes. Então cada um de nós tem que construir esse Jesus dentro da gente. E o Cristo próprio nos disse isso. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada um de nós tem um caminho. Porque cada um de nós é um espírito diferente, que trilhou um caminho diferente. E por isso, muitas vezes com pequenas variações, mas muitas vezes com grandes variações, a gente vai encontrar um Jesus diferente, que vai se adaptar à nossa realidade. É lógico que a base, o cerne da mensagem de Jesus, e é por isso que Kardec se fixou nela, essa é imutável. E a gente vai passar por ela. E ela é imutável não porque veio do Cristo, mas porque é uma lei universal. É uma lei do universo. Porque só existe um Deus. Só existe um Criador. E só existe uma lei. E a gente enxerga ela muitas vezes meio torta. E por isso que a gente precisa evoluir. Por isso a gente começa com a primeira pergunta. Para cada um de nós. Quem ele é? O que ele significa? O que eu conheço dele? Em que parte ele me toca? 700 anos antes já se falava da vinda do Cristo. Por isso, alguns escritores, alguns espíritos, como Ramatiz, por exemplo, diz que o Cristo, que o Jesus começou, ele se fixa em Jesus. Jesus começou a se preparar 1000 anos antes para poder condensar o seu espírito, para poder caber num corpo que vivesse aqui na Terra. E aí Isaías já falava dele 700 anos antes. E outros profetas falaram da entrada dele em Jerusalém, falaram dos milagres. Isaías mesmo falou que ele seria sacrificado pelo próprio povo. Então veja, não aconteceu por acaso. E muitas vezes a gente desvia a nossa atenção, e nós que somos espíritas, cristãos, acabamos acreditando muitas vezes em histórias materialistas que saem por aí dizendo que tudo isso foi armado. Que na verdade a Bíblia foi alterada e que Isaías não disse nada disso, nem Miqueias, nem Zacarias. Mas será que o Cristo viria assim? Ele, o governador do planeta, ele viria assim sem avisar? Sem preparar? Isaías fala inclusive de João Batista.
Veja que é muito maior. A gente precisa ter essa noção de que houve toda uma movimentação no planeta Terra para que ele viesse. E isso está bem comprovado. A Terra precisava ser preparada para que o Cristo viesse. Sócrates nos dizia que o importante era o conhecimento e que o conhecimento tinha que sair de dentro de nós. Buda nos recomendava não se importar com as coisas transitórias. Quem é que fala isso? Não se importar com as coisas transitórias. Confúcio nos dizia que o relacionamento interpessoal é super importante. Falava da benevolência. 500 anos antes, falava da caridade, da amizade, de conviver bem. Lao Tse falava da nossa integração com a natureza. Que existia um ser supremo que a tudo governava. Da onde será que veio isso? Será que também foi invenção? Será que não foi Jesus, o Cristo, que enviou esses espíritos também de luz para preparar o caminho, para preparar a mensagem dele, para arar a terra? Para que quando a mensagem dele chegasse, a terra tivesse arada. E será que a nossa terra, hoje, 2.500 anos depois, nós somos receptivos? Nós estamos abertos? Quem foi Maria de Nazaré? Qual a missão dela? O que ela veio fazer aqui? Da onde ela era? Um espírito normal, uma mulher normal, que de repente recebeu a missão de ser mãe do Cristo? Estava assim, e aí apareceu o anjo para ela. E aí depois Humberto de Campos nos diz, no livro Boa Nova, que na hora em que ela estava próxima a desencarnar, o Cristo veio pessoalmente a ela dizer o seguinte: mãe, eu vim te buscar porque o meu pai designou você para ser a rainha dos anjos no meu reino. Que mulher era essa? Que espírito de luz! E aí a gente vai ver autores dizendo que realmente ela veio de esferas elevadíssimas e decidiu ficar na Terra depois da missão dela. E outros não. Vão dizer que ela era uma mulher, um espírito elevado, mas levou uma vida normal. Será? Será que há como a gente comparar Maria de Nazaré com qualquer um dos espíritos que a gente conhece hoje, nos dias de hoje? E esses espíritos, que vida, os mais destacados, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, como eles levaram a vida deles? Ajudando, trabalhando, se esforçando. E será que Maria de Nazaré levou uma vida comum? Chico nos diz que não há como se sentir irmão de Jesus sem se sentir filho de Maria de Nazaré. E vejam, senhores, por incrível que pareça, muitos espíritas criticavam essa devoção que o Chico tinha a Maria de Nazaré. Chamando o Chico, inclusive, de espiritólico. Espiritólico. Era uma mistura de espírita com católico, porque ele, na verdade, ele trazia essa devoção que ele tinha a Maria de Nazaré do catolicismo, porque isso não existe no espiritismo. Será? Será que é assim? Será que para cumprir tudo o que ela... E todas as histórias que a gente sabe que Maria coordena o resgate dos
dos suicidas. Será que ela era um espírito? Essa daqui foram, em 1984, Emmanuel disse a Chico que eles iam pintar a imagem de Maria de Nazaré. E aí foi convidado um artista e foram feitos várias correções, até que se chegou nessa imagem. E essa imagem aqui é a mesma imagem corrigida por inteligência artificial. E José de Nazaré? Quem foi? Alguns dizem que ele era carpinteiro, outros que ele era construtor. Alguns dizem que ele já casou com Maria em segundas núpcias. Outros dizem que ele era ligado ao templo, como o livro Maria de Nazaré, ele era ligado ao templo e aceitou a missão de receber Maria, que era uma das virgens do templo. O que nós sabemos é que ele desempenhou maravilhosamente a missão que foi dada para ele, com todas as limitações dele, porque, entendamos, não é um julgamento, mas a gente percebe, Maria era um espírito mais elevado. Mas José, com todas as limitações dele, ele soube desempenhar a missão dele e proteger, que era o grande papel dele. E imagine os sacrifícios dele para cumprir essa missão naquela época. Tudo o que ele teve que abrir, no livro Maria de Nazaré fala muito sobre isso, tudo que ele teve que abrir mão dos sonhos dele, sonhos de homem, para poder cumprir essa missão. E a gente recebe umas missãozinhas assim, pequenininha, e não gosta, reclama, não se acha preparado. Um anjo apareceu, segundo a Bíblia, um anjo apareceu a Maria e disse que ela conceberia através do Espírito Santo. E a resposta dela, vejam o que ela passa, ela poderia ser apedrejada. Eis-me aqui a serva do Senhor. Quantas vezes a gente já disse isso? Quantas vezes a gente já se ajoelhou e disse, com sinceridade, com o coração aberto, eis-me aqui o servo do Senhor. A gente até diz, mas quando está na fé, a gente diz, deve é brincadeirinha. A gente se revolta. Vem aquela pergunta, por que eu? Vem cá, não tem um outro aí? É melhor preparado, tá? Em melhores condições do que eu. É assim, eu tenho outros compromissos. Ela não questionou, ela não perguntou, ela não reclamou. E ela sabia o destino dela. Ela confiou. Ela sabia o destino dela, era apedrejamento, não tinha papo. Era o apedrejamento. E qual foi a atitude de José? Será que a gente tem essa renúncia, essa capacidade de renunciar aos nossos direitos? Quantas vezes, porque às vezes a gente abre mão de alguma coisa, mas renunciar àquilo que é nosso direito, direito divino inclusive, porque se acreditava na época que o homem tinha o direito de tomar posse da mulher. E ele abriu mão de tudo. Agora veja uma coisa interessante. Vamos ficar com essa pergunta para a gente caminhar um pouco mais. Imagine que um de nós aqui, qualquer um,
na situação de José, recebesse a informação do seguinte: José, sua esposa Maria será a mãe do Salvador. Veja que o Salvador vinha sendo anunciado há 700 anos atrás, que iria salvar as tribos de Israel, que era o enviado de Deus. E a sua esposa ia ser a mãe do enviado de Deus. Você já convivia com Maria, já conhecia e tudo, e já sentia a elevação dela. O tamanho da espiritualidade dela que devia, sei lá, vazar por todos os poros. Todos aqui já tiveram a oportunidade de estar diante de uma pessoa elevada, uma pessoa de, às vezes até um parente. Como você se sente perto dele? Você se sente às vezes até diminuído, se sente bem, mas você olha para ele assim com admiração. Imagine um de nós olhando para Maria de Nazaré. E depois de José ter duvidado da palavra dela e resolvido abandonar ela, e o anjo veio e disse para ele que ele estava errado e que ela seria realmente a mãe do Salvador. Como José se sentiria em relação a Maria? Vamos guardar essa pergunta. Ué, pulamos uma aqui? Sim. Então eu vou ter que... Aqui em José ainda. No livro Maria de Nazaré, ele diz, e isso foi uma coisa que era uma resposta que eu procurava, mas essa é uma resposta que cada um tem que ter sua. Essa é a resposta que eu encontrei. José passou a se sentir tão chateado, vamos dizer assim, com ele mesmo, por ter duvidado, que ele não parava de pedir perdão a Maria. E a partir daí, em função da grandeza dela, ele passou a chamar ela de senhora. E ela dizia: José, você é meu marido. Você não precisa me chamar de senhora. E ele dizia: a mãe do meu Senhor é minha senhora. Vejam a distância que ele estabeleceu dele para Maria. Distância espiritual, distância de elevação. Será que nós também nos sentiríamos assim? Será que isso está muito fora da realidade? Será que isso não justifica um monte de coisas que aconteceram e que está relatado na Bíblia? E está relatado em livros, inclusive, espíritas, e que a gente duvida? E que tem muitos irmãos nossos que duvidam? Que acreditam que a família de Nazaré foi igual a todo mundo. Igual a todas. O Cristo nasceu nela, mas ela foi igual. Fora o Cristo, o resto foi tudo igual. Será que foi assim? Será que foi assim? O nascimento. E aí a gente tem milhares de histórias. O Evangelho de Tiago e o Evangelho de Pedro, por exemplo, que são evangelhos apócrifos, eles dizem que, na verdade, o Cristo acabou nascendo, Jesus acabou nascendo numa gruta, porque antes eles estavam chegando em Belém ainda, e não conseguiram chegar em Belém. E Maria teve as dores do parto no meio do caminho, e aí tiveram que achar uma gruta onde ficavam os animais, e ali alojaram ela. Outros escritores dizem que, na verdade, e era realmente, historicamente, uma coisa comum, as casas, o inverno lá era muito rigoroso em Belém, e as pessoas mais humildes acabavam trazendo os animais, não para dentro da casa, mas para um anexo, que funcionava depois
do inverno como uma parte da casa. E era utilizada assim também. Então, ou que, por exemplo, realmente estava tudo muito cheio e as estalagens, como um hotel daquela época, ela tinha os quartos melhores lá em cima, os do médio, e tinha um pátio no meio, aonde as caravanas, ficavam as pessoas e as caravanas, com os animais e tudo. O fato é que o que interessa disso é a mensagem. Não é a sua condição social, não é a forma como você nasceu que define o que você vai ser, nem que determina se você vai cumprir a sua missão ou não. Não são as dificuldades, não são as limitações que te impedem de vencer, é você. Você que se impede de vencer. Essa é a mensagem. Então não interessa se foi numa... E cada um, é como eu digo, cada um tem a sua resposta. Mas a mensagem para nós tem que ser uma: todos nós podemos vencer. Todos nós podemos nos superar. Todos nós podemos ultrapassar o que ficou para trás e crescer. Se a gente não soubesse da história e olhasse esse nascimento, o que a gente achava? Vai dar tudo errado. O cara que nasceu, entre aspas, num curral, vai para onde? E aí, eles foram obrigados a fugir. E qual é o sentido disso? Muitas vezes a imagem aparece eles três fugindo sozinhos. Na verdade, naquela época, se fugir, mesmo que ele tivesse que sair, não dava para atravessar o deserto sozinho. Era em caravanas, José deve ter acompanhado alguma pequena caravana e tudo, ele como marceneiro, carpinteiro, o construtor, ele com certeza deve ter arrumado emprego lá pelo Egito, até que a situação se resolvesse. E aí a gente percebe que todos nós, de alguma forma, somos perseguidos. Se o Cristo foi perseguido, por que não nós? E se a perseguição não impediu que ele cumprisse a missão dele, por que impede que nós cumpramos a nossa? Por que a gente tem que transferir a nossa responsabilidade para os outros? Eu queria, mas não fiz por causa de fulano. Eu bem queria cuidar do Cristo e tudo, mas assim, não deu, né? Herodes veio e... E eles estavam se arriscando. Se eles fossem pegos, ia morrer os três. E vejam como o Cristo é perseguido desde o momento em que ele pisou na terra e continua sendo perseguido até hoje. Até hoje. E muitas vezes por aqueles que se dizem seus seguidores. Olha o que aconteceu aí na Idade Média. Olha a Inquisição. Na verdade, as pessoas que foram para a fogueira é como se o Cristo tivesse indo para a fogueira. Aos 12 anos, a gente percebe que ele já tinha total domínio de quem ele era. Ele deu nó, entre aspas, nos doutores da lei. Ele não era uma pessoa comum. É tanto que fica muito claro que os doutores se admiraram da capacidade dele. Ele literalmente ensinou aos doutores da lei, que eram os conhecedores da época, os estudiosos, que tinham a lei decorada. Aqui, ó. Mas não estava aqui. Quantas vezes a gente tem a lei aqui? E se acha. E se acha. Naquela época não existia gente mais capacitada que esses aqui, não. Conheciam tudo.
Só que essa lei universal, ela tem que estar aqui, ela fala aqui. Eu gosto de brincar e uso isso para mim também, mas é uma verdade que eu uso para mim. Se o teu estudo não está te levando ao amor, para. O estudo do Espiritismo. Para. Volta e começa de novo que você está indo no caminho errado. Volta e começa de novo que você está indo no caminho errado. A gente diz direto, né? O mundo espiritual e o mundo material. Se eu acabo com o mundo material, o mundo espiritual continua existindo, não é isso? Todos nós sabemos disso. O que é mais importante? O mundo espiritual. Se eu acabo com o mundo espiritual, o mundo material não existe mais. Agora, se eu acabo com o mundo material, o mundo espiritual continua existindo, não é isso? O Evangelho e o Espiritismo. Se eu acabo com o Evangelho, o que sobrou do Espiritismo? É uma pergunta que cada um tem que fazer. Ó, Dona Zia já respondeu ali. Ó. A dela. Cada um tem que responder a sua. Pessoal, aí a gente vai para uma fase muito complicada. Que tem, olha, histórias mil. Humberto de Campos, por exemplo, diz para a gente que Maria de Nazaré, justamente logo depois desse fato com os sacerdotes lá em Jerusalém, que Maria, sentindo-se preocupada com o destino de Jesus, conversou com os sacerdotes que eram amigos e pediu para que Jesus fosse estudar no templo. E ele respondeu a ela que ele iria ficar em casa, e iria trabalhar na marcenaria com José. E ele, segundo Humberto de Campos, ele passou a trabalhar na marcenaria com José. Maria de Nazaré, o livro Maria de Nazaré, por exemplo, diz que ele foi pregar. E aí existe uma diferença. Alguns autores não espíritas, inclusive, dizem que Jesus foi aprender com os essênios. Não. Maria de Nazaré, o livro Maria de Nazaré, diz que ele foi pregar para os essênios. Ele foi ensinar aos essênios. E que ele, de vez em quando, ia lá. E que essa comunidade dos essênios era espalhada por todo o mundo conhecido da época. Tinham núcleos. Como depois foram fundadas as igrejas, né? A igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, os essênios eram uma sociedade secreta que acreditava na reencarnação, que acreditava, vamos dizer assim, no evangelho do cosmos. Em todas as coisas que a gente procurou hoje defender, a benevolência para com os irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que os essênios, a mensagem de Jesus era divulgada para todas essas comunidades. E aí a gente vai pensar assim, veja só, naquela época, com todas as dificuldades, alguma coisa aconteceu. Alguém mais participou dessa divulgação da mensagem de Jesus. Por quê? Porque 300 anos depois, o Império Romano era maciçamente cristão. E o Império Romano pegava da Inglaterra para lá do Oriente Médio. Como é que essa mensagem em 300 anos se divulgou tanto, tão rapidamente? E aí, outros dizem que ele continuava sendo caridoso. Ele e Maria tinham montado Não é montado, eles auxiliavam um lar de leprosos, umas cavernas de leprosos que ficavam próximas, auxiliavam os viajantes, davam palavra de conforto. Outros dizem que ele simplesmente viveu uma vida normal dentro de casa. E aí voltamos a pensar nos espíritos bons hoje. Será que o Cristo não fez tudo isso?
Tudo isso. Ele trabalhou na carpintaria, ele fez o bem, ele ajudou as pessoas onde ele podia, ele visitou as pessoas mais necessitadas, ele distribuiu alimentos, ele pregou a palavra, talvez não com a veemência toda que ele teve depois, mas ele visitou os grupos que já acreditavam na Boa Nova para pregar para eles. Ele fez tudo isso. E aí eu vejo assim, então quando ele começou realmente, ele tinha uma base. Ele tinha feito uma base de pessoas. Por isso que em 3 anos ele foi tão... Sim. Tão efetivo. Será que a gente pode pensar que ele passou dos 12 aos 30? Olhando para cima, só batendo. Não estou dizendo que ele não trabalhou na marcenaria, lógico que trabalhou, mas só batendo prego na marcenaria? Não, ele estava extremamente ativo. Quer dizer, eu acredito. Ele estava extremamente ativo, fazendo tudo, inclusive trabalhando na marcenaria, ajudando ao pai, ajudando no sustento da família. E aí o batismo é o início, realmente, do cerne da missão dele. E aí vocês veem como é que a gente tem dificuldade de a gente discutir as coisas, como é que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão sobre tudo, por isso tem que ser uma conclusão individual de cada um de nós. No século II, os cristãos já discutiam se Jesus se tornou filho de Deus no batismo, então ele era uma pessoa normal, e aí ele foi batizado e se tornou filho de Deus. Se Jesus era um homem normal, se ele era divino, se ele tinha o corpo de carne, ou se ele tinha um corpo só de espírito. No século II. E até hoje a gente continua discutindo isso. E por que será? Eu acredito que Deus quer nos permitir, sabe que a gente é pouco elevado, sabe que a gente tem as nossas dificuldades, sabe que cada um tem a sua história. Então ele permite que cada um molde, até para que a gente tenha o nosso próprio esforço. Cada um molde esses detalhes de somenos importância à sua percepção. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E os apóstolos? Aí a gente vai falar dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pescadores, um cobrador de impostos, ligado ao dinheiro, um comerciante espertíssimo, apesar de ter falhado, mas ele foi um momento de fraqueza. Um zelote, um revolucionário. O que são essas pessoas? Não são o nosso retrato? Brigavam entre elas. Quem era o maior, quem era o melhor. Discutiam. Tinham dúvidas. Fraquejaram. A gente não consegue se enxergar ali. Pedro era agressivo, impulsivo. Foi covarde. Apesar de ter dito. Sim, mas ele disse que ele morreria dizendo que conhecia. E foi covarde na hora H. Será que o Cristo não quis dar para a gente o nosso retrato? E mostrar para a gente que todos eles venceram as suas dificuldades. Todos eles superaram.
e que nós também podemos superar. Que nós também podemos vencer. Olha, e se a gente for comparar a vida deles com a nossa vida é um mar de rosas. Mas o Cristo sabe disso. Sabe que a gente não tem a força deles. Mas ele mostra os apóstolos para a gente, dizendo também que a gente pode vencer. Não adianta a gente ficar olhando. Se Pedro tivesse ficado olhando para trás, ele não teria desenvolvido todo o trabalho que ele desenvolveu. Se ele não tivesse superado isso, todos nós erramos. Todos nós falhamos. Mas o Cristo está sempre nos dando a oportunidade de consertar. Ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente conserte. Que a gente escreva uma nova história. E os apóstolos são o exemplo vivo disso. O Salinas contou, aí eu não me lembro de onde você tirou, o Salinas pode me ajudar. Eu acredito que foi Pedro, que estava para ser condenado, ia ser morto, e aí veio uma pessoa, e um soldado abriu a porta para ele, né? Como é que é? O Salinas conta melhor aí. Se não me engano, está no livro Há 2000 anos, que consta que a porta lá do presídio lá em Roma se abriu e Pedro conseguiu a liberdade. Ele estava voltando, né? Voltando para Jerusalém, fugindo de Roma. Quando ele vê que em sentido contrário vinha Jesus. Ele cruza com Jesus e fala: mestre, onde vais, né? Covardes, né? Covardes, onde vais? Aí Jesus fala: vou exemplificar em Roma. Aí Pedro cai em si e fala: então eu também vou. Eu estou fugindo de Roma, então eu também vou. Aí Pedro volta para trás, volta para a prisão, e Jesus volta para o plano espiritual. Porque não era o momento de desertar ainda, né? Era o momento de dar testemunho. E Pedro dá o testemunho na sua crucificação. Ele foi condenado à crucificação, aí ele pediu que não fosse crucificado como mestre, porque ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado como Jesus. E assim ocorreu, né? Olha a transformação. Conta que Chico Xavier, quando iniciou aquele processo de Humberto de Campos, da família de Humberto de Campos contra ele, né? E aí ele corria o risco de ser preso. E ele era muito humilde, não entendia dessas coisas, e ele, desesperado, perguntou a Emmanuel, eu posso ser preso? Pode acontecer, eu não sei, eu não vou suportar. Aí Emmanuel disse para ele assim: Chico, fique tranquilo, você não tem elevação ainda para ser preso pelo Cristo ou morrer por ele. Aí ele ficou com uma vergonha. Você não merece essa graça. E aí ele ficou com uma vergonha do caramba. E aí ele passou a desejar essa situação. Quantas vezes a gente foge, pessoal? E é normal, é normal. A gente só precisa, como o Chico Xavier, perceber que estamos fugindo e voltarmos atrás. Com Pedro, parar no meio do caminho e falar assim: caramba, estou indo na direção errada. Vou voltar. A pregação. Jesus pregava por parábolas. Por quê? Isso. Nem nós. A parábola, ela se adapta a cada um de nós. Cada um de nós enxerga o detalhe que mais nos toca, de uma história toda. E ele sabia disso, ele sabia que nós somos 7 bilhões e mais tantos espíritos no mundo espiritual. Cada um, como a gente começou dizendo, tem a sua história. Cada parábola conta uma história diferente para cada um de nós. Não no cerne da mensagem, mas nos detalhes da mensagem que compõem a mensagem. Conta uma história diferente para cada um de nós e vai continuar atravessando os milênios. Porque cada vez a gente entende melhor, a gente entende de uma forma diferente. E Jesus sabia disso. E será que ele era um espírito assim? Estava só de passagem?
E por isso ele pregou em parábolas. E para aqueles que estavam mais próximos, que tinham a condição de entender, ele inclusive explicava, porque ele mesmo disse várias vezes aos apóstolos que explicava a eles em particular, porque os outros não entendiam. Quantas vezes a gente quer fazer a nossa verdade se sobrepor à verdade do nosso irmão? Contemos uma parábola. Ele não está preparado. Pessoal, eu guardei essa imagem na minha cabeça. Nós vivemos um grande casarão. Vamos falar dos cristãos. Nós vivemos num grande casarão. E esse casarão tem uma sala imensa no meio dele, onde todos nós poderíamos estar reunidos lá. Mas a gente prefere ir para os quartos. O quarto dos espíritas, o quarto dos evangélicos, o quarto dos umbandistas, o quarto dos católicos. Nós precisamos vir mais para a sala. Posso? Pode. Tem uma terceira religião, ou e lá estão contendo todas as religiões. E é o Vale do Amanhecer, lá eles têm todos os católicos, os umbandistas, os espíritas, os evangélicos, tudo. O Vale do Amanhecer. Eu achei isso. Sim. Sim, a gente precisa procurar os pontos de interseção. E nós temos essa missão, pessoal. Nós temos essa missão. Porque essa missão foi tentada lá no cristianismo antigo, caiu com os católicos. Aí vieram os protestantes tentando, que eu digo, o Cristo enviou, né? Os protestantes tentando resolver esse problema, não deu. E aí agora enviamos dentro do cristianismo os espíritas, e a gente está se afastando muitas vezes. Não quer dizer concordar com tudo, mas quer dizer se aproximar mais. E aí a gente volta, por que o Cristo disse que ele não veio revogar a lei? Não penses que eu vim revogar a lei, mas cumpri-la. Porque a mensagem que ele trouxe é o evangelho do cosmos, como a gente já tinha falado. E como é que a gente sabe disso? Olha o que o Cristo disse. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tudo relativo à religião, à ligação com Deus, está aí. O que foi dito pelos outros? Olha o que Confúcio disse. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos faça. Ela morreu por nós. O que o Buda disse? Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No hinduísmo, esta é a suma do dever. Não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. O que os árabes dizem? Os muçulmanos, desculpe. Nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. É a mesma mensagem ou não é? Por quê? Pessoas tão diferentes. Um só Deus. Um só universo. Essa mensagem, ela não é da Terra. Por isso que o Cristo não podia ir contra ela. Ela é o cerne. E tem todos os adereços que vêm em volta dela, que os judeus já conheciam lá da época de Moisés, e que foi sendo complementada pelos profetas, e eles deram as costas a isso, e por isso o Cristo veio explicar. E o Espiritismo está vindo explicar novamente. Pessoal, a gente não pode dar as costas. A gente não pode seguir no caminho errado. É religião ou não é? O que significa religião? Religar. Religar com o divino. Ligar-se de novo.
Voltar ao princípio. Nós saímos de Deus, percorremos a nossa vida e voltamos. Um dia todos nós seremos anjos. Voltamos a Deus novamente. O caminho da felicidade está aí. O caminho da felicidade está nessa religação com Deus. O caminho da felicidade é nós caminharmos em direção a Deus, buscando nos religar de novo com Ele. Tudo isso é religião. Mas falando assim é tão simples, né? É simples de entender e difícil de cumprir. Eu gostei dessa frase. É simples de entender e difícil de cumprir. Vamos lá, no judaísmo. No judaísmo, 500 anos antes de Cristo. No Levítico está lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o teu Senhor. E amar a Deus sobre todas as coisas está lá no Deuteronômio. Moisés, 1600 anos antes de Cristo. E a gente não aprendeu até hoje. Por isso a gente volta para entender o seguinte: todos nós estamos no mesmo universo, com um só Deus. Caramba, a lei é a mesma. Vamos parar de discutir coisa pequena. A lei é a mesma, pessoal. Vamos desenvolver essa lei dentro da gente e parar de se apegar à bobagem. A lei é a mesma, para todo mundo. Viram ali que o muçulmano respeita a mesma lei? Deveria respeitar a mesma lei que a gente. O budista deveria respeitar a mesma lei que a gente. O confucionista deveria respeitar a mesma lei que a gente, porque só tem um Deus. Se a gente demorar mais um pouquinho, ele vai descer, vai desenhar para você. Pode ser. Pessoal, e aí a gente chega no ponto em que o Cristo disse: Pai, eu te dou graças porque escondeste isso dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Pessoal, quantas vezes, principalmente nós espíritas, quantas vezes nós nos sentimos os sábios e os entendidos? E o próprio... Ninguém conhecia mais a lei do que essas pessoas. Ninguém. E o Cristo disse o quê? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Caramba, então esses caras aqui deviam ser o tópico. Eles conheciam a lei toda. Decorado. Eles passavam a vida estudando isso. Será que se eu estudar todas as obras de Kardec, será que se eu estudar ler todos os livros espíritas, e eu não tiver amor, eu vou virar isso aqui, ó. Eu não quero ter isso, não. Eu vou virar isso aqui. Pessoal, e quantos de nós já estamos virando? Eu conheço, porque eu sei, porque é assim. Você não sabe. A mensagem do Cristo veio para quem? Para esses aqui? Que conheciam a lei? Ou para os pequeninos que nada conheciam? E como os pequeninos entenderam? Porque ela fala de amor. Chico Xavier estava embaixo do abacateiro e uma senhora chegou para ele e disse: Chico, olha, eu estou muito triste, eu estou sofrendo muito. O meu marido, Chico, é um maravilhoso marido, é uma pessoa excepcional, ele é um pai fantástico, um trabalhador honesto, ele cumpre todas as obrigações dele, Chico. Todo mundo no bairro gosta dele, ele se doa para as pessoas, ele faz tudo, Chico. Ele só tem um defeito, Chico. Ele não é espírita. E eu não consigo convencer ele a ser espírita. Chico, o que eu faço? Aí Chico olhou para ele e disse assim: minha irmã, seu marido não precisa do espiritismo. Primeiro ele perguntou: ele é tudo isso mesmo que você falou? É, Chico, até mais. Minha irmã, ele não precisa do espiritismo. Pessoal, eu preciso do espiritismo, porque eu duvido, eu sou igual Tomé.
Eu preciso ler. Eu preciso achar. Quantas pessoas não precisam? E a gente julga elas muitas vezes inferior a gente porque eu li, porque eu sei. Mas o que diz é que o outro está errado. Não, isso aqui não é assim. Isso aqui não é assim. Olha o Espírito que ele está fazendo. Gente, nós estamos aqui porque somos doentes. Sim. Isso aqui é um hospital. É uma casa de misericórdia. Por isso que nós somos aqui. E como a gente acabou de, completando o que a Dona Zia falou, como a gente acabou de ver, tem várias histórias. E veja só, a gente não se pega na mensagem geral, não. Algum dia a gente discutiu isso aqui? Não, a gente discute vírgula. E a gente muitas vezes acaba se tornando como esses irmãos. Pessoal, acho que eu não vou conseguir terminar. Os milagres, eles ocorreram ou não ocorreram? Vê como a gente começa a estudar demais e a gente acaba se perdendo. Kardec explicou os milagres. E a gente vê milagres que eu digo entre aspas. Hoje, nós espíritas sabemos que são milagres entre aspas. Nós vemos acontecer até hoje. Curas. Até hoje acontece. Cirurgias. José Arigó fazia cirurgias. Espíritos que são expulsos, entre aspas, são afastados. Levitação. Agora imagine, se a gente consegue fazer isso, imagine o governador da terra. Qual é o poder que será que ele tem? E às vezes a gente quer submeter o Cristo às nossas limitações. Eu vi uma história muito interessante. O diretor chegou na sala do primário e disse assim: atenção, aqui é proibido usar tesoura de ponta, hein? Ninguém aqui pode usar tesoura de ponta. Aí, tá, as crianças tudo com aquela tesourinha que não tem ponta, que é para cortar, né? As crianças de 7, 8 anos, né? E aí uma determinada pessoa chegou na mesa do diretor e tinha uma tesoura de ponta em cima da mesa e ele estava usando. Pô, diretor, como é que o senhor disse que é proibido lá no jardim de infância usar uma tesoura sem ponta e o senhor aqui está usando? Às vezes a gente faz isso com o Cristo. Não, as leis que regem a gente também regem o Cristo. Nós estamos para baixo do jardim de infância. No jardim de infância já foi uma ajuda para a gente, né? Será, pessoal, que a gente pode pegar as leis que limitam a nossa falta de capacidade, o nosso pouco desenvolvimento e querer aplicar elas ao Cristo? Às vezes a gente quer aplicá-las até a Deus. Será que lá no plano espiritual mais elevado não existem outras leis que a gente desconhece? Kardec dizia isso. Existe uma corrente dentro do Espiritismo que acredita que os milagres não aconteceram, que na verdade o cego não enxergou, que na verdade o Cristo iluminou o entendimento dele. Aí eu me perguntei assim, caramba, ele passou 3 anos com Pedro e não conseguiu iluminar Pedro, mas o cego foi pabuf. Da onde vem isso? Aí a gente precisa voltar atrás, ver como é que a gente é influenciado. E eu vou terminar, não vou conseguir, mas só para a gente encerrar. Da onde vem isso? Um materialista chamado Ratzinger, filósofo materialista, teve um colega de turma que era um pastor, que era um protestante, chamado Bultmann. Ele, em contato com o Ratzinger, se tornou materialista também. Então ele resolveu reestudar o Evangelho e ele dizia o seguinte: não, esse negócio de milagre, essas coisas fantasiosas que aconteceram é porque aquele pessoal naquela época acreditava nisso. Hoje nós não precisamos mais acreditar nisso. Hoje a gente viaja de carro, a gente viaja de avião, a gente
tem aí a eletrônica, a elétrica, as comunicações, a gente não precisa mais acreditar nisso. E aí ele tentou reexplicar todos os milagres como fatos normais. Então, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu. Por quê? Na verdade, o Cristo era uma parábola. Ele estava pregando sobre a divisão das coisas. Aí você pensa o seguinte, na Revista Espírita, Kardec conta a história de um espírito comum, que em espírito ele foi visitar uma amiga dele. E ele materializou uma caixinha de rapé, ele se materializou, o paletó e tudo. Um espírito normal. As mãos se materializavam em cima da mesa, os espíritos conseguiam se materializar. Qual será o poder de Jesus? Dá para a gente avaliar e dizer o que ele podia e o que ele não podia fazer? Mas é de cada um. Olha a mensagem que ele deu para a gente. Salina, posso pegar 5 minutinhos? Olha a mensagem que ele deu para a gente. No livro Boa Nova, fala sobre tolerância. Quando Jesus está conversando com Tomé. E ele disse uma coisa muito importante. Tomé, a tolerância, ela tem um detalhe. Se você não souber usá-la ou pesá-la, você transforma ela em conivência. E aí você se alia ao erro. A gente tem que ter muito cuidado. Olha o que o Cristo disse. Ele disse isso, mas ele disse isso também. Às vezes a gente não faz a conexão das coisas. E disse isso também. Eu achei isso tão forte, mas depois eu pensei assim, você está dando livre-arbítrio aos nossos irmãos, se ele não quer te escutar, por que você tem que obrigar ele a te ouvir? E se ele se voltar contra você, já que você está fazendo como é que se diz, tá agredindo a ele, ele não tem esse direito? Tudo tem um limite. Mesmo para a nossa bondade, mesmo para a nossa vontade de fazer o bem. Tem o direito do nosso irmão. Tem o livre-arbítrio dele. Que a gente tem que respeitar. Pessoal, tinha mais coisa, mas só para encerrar. Como é que isso aconteceu? Dá para imaginar isso? Dá para sentir. Veja só, não foi uma pessoa igual a nós, não. A sensibilidade dele era muito maior. Ele era um espírito de luz. Nós aqui, quando pegamos no enxado, o pessoal que eu mesmo, que não estou acostumado a trabalhar muito com enxado e tal, faz logo um calo na mão, né? Mas o cara que está acostumado ali, pega na enxada, não sente nada. Imagine ele, a delicadeza dele. E eu ficava me perguntando, por que isso? Por nós. Nós precisávamos dessas imagens para gravar na nossa mente. Tanto daquela época como até hoje. Veja como a gente é pequeno. Pessoal, foi um grande prazer. Foi muito bom, muito obrigado. Pensemos mais no Cristo e vamos criar, cada um de nós, dentro da gente o seu Cristo. Pois não. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isso. Essa tua palestra você classifica onde? Veja só, eu não trato assim porque eu acho que só existe uma lei. Só existe uma lei. E essa lei abarca a filosofia, a religião e a ciência. Mas você entende que o espiritismo é uma religião? Eu entendo. Com certeza. E posso te dizer, vamos lá.
Foi bom até, porque eu trouxe e... Revista Espírita, 1968, Kardec falando sobre a religião. Se é assim, perguntarão então... Isso é Kardec falando num artigo. Se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso. Porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Ele fez todo um desenvolvimento dizendo que a religião é uma comunhão de pensamentos em direção a Deus. E que isso é que era o importante da religião. E que muitas pessoas acreditavam, como ele vai completar aqui agora, que a religião era só o externo, os paramentos, ou seja, aquele negócio de se abaixa, se levanta, se senta, né? Responde. Ou então o batuque lá e o cara dançando e tal. Muitas pessoas se fixam nisso, mas que na verdade a religião não é isso. Falando de se religar com Deus. E ele dizia que os espíritas realmente viviam uma comunhão de pensamentos. Então ele diz, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as bases das próprias leis da natureza. Pessoal, desculpa. Tá, eu mando para a senhora. Foi muito bom, cara. Parabéns. Muito bem. A gente vai prosseguir agora, né, com a segunda parte de nossa reunião, que é destinada ao tratamento magnético, água magnetizada e passe magnético. Né? Vamos ter um som musical ou